A Universidade Federal do Rio Grande vem atualizando, através de boletins, a situação no sul do estado, que volta a receber temporais nesta sexta-feira. O boletim de monitoramento do fenômeno climático divulga quais áreas da região devem ser mais afetadas. Cerca de 17 zonas do município são consideradas críticas. O cenário tem como base os níveis registrados na enchente de 1941, acrescentando um aumento de 40 centímetros no nível da água. De acordo com a última divulgação, esse nível ainda não foi atingido, mas as informações servem de referência para a população e para o poder público. E quem explica para a gente a evolução desses boletins é o professor Glauber Acunha Gonçalves, que participa do Comitê de Eventos Extremos da Universidade Federal de Rio Grande. Boa tarde, Glauber. Seja muito bem-vindo ao Hora News. Boa tarde, Renata. É um privilégio a gente poder estar comunicando sobre ao mesmo tempo sobre esse projeto, essa capacidade que a universidade tem de estar dando resposta à sociedade e ao mesmo tempo falando um pouco dessa expectativa que a nossa comunidade vive, né? De poder superar esse evento que chegou agora faz 3 dias aqui. A gente vem assistindo esse processo desde que ele se estabeleceu no norte do nosso estado e inevitavelmente nós sabíamos que ia chegar aqui. Exatamente. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria começar te perguntando qual é a situação de momento aí na região. Chove? Como que está o nível da água? A gente teve alguma precipitação, mas de muito baixos volumes acumulados. Começou agora um evento de chuva que deve persistir até o domingo, pelo que as previsões estavam apresentando. Nós também nos preocupamos muito aqui com o quadro de ventos. Os ventos, eles podem produzir um fenômeno de acúmulo de água junto à costa oceânica. Eu acho que a imagem que vocês apresentam, ela é bem elucidativa. E isso tudo faz com que que toda essa água que está descendo a Lagoa dos Patos, e no momento que adentra ao estuário da lagoa, que é justamente onde nós estamos implantados, nós estamos na desembocadura de todo esse grande sistema hídrico. Toda essa água que, de alguma forma, há mais de uma semana vem precipitando sobre o estado nessa região, vai sair exato e justamente entre duas estruturas de pedras, 2 moles da barra, que tem quase 4 quilômetros de extensão mar adentro, mas que só tem uma abertura de 700 metros ali. Então, o nosso estuário ele responde de uma forma, quando ele está em níveis normais, e em um comportamento absolutamente diferente quando um volume como esse, não poderia ser diferente, né? Quando um volume como esse chega aqui. Então, nós estamos numa expectativa de atingir, provavelmente nessa madrugada, o nível dessa enchente histórica de 1941, que lá na semana passada, quando nós começamos a mobilizar efetivamente a capacidade de modelar esse ambiente, de produzir resultados e mapeamentos preventivos, né? Nós entendemos que, olha, 1941 é uma enchente histórica que aconteceu, a maior enchente registrada na cidade, e nós tínhamos elementos que nos permitiam aferir o nível a qual o estuário chegou naquele evento. Nós partimos desse princípio inicialmente como um cenário que poderia se repetir. Depois nós começamos a perceber que, pelas medições de vazão do sistema do Jacuí para dentro da Lagoa dos Patos, que aquele evento seria efetivamente ultrapassado. E agora a gente não tem mais dúvida, porque faz 2 dias que a água da lagoa, faz 2 dias que a água do sistema do Jacuí chegou aqui. E a gente já no segundo dia, nós estamos a alguma coisa em torno de 18 centímetros da enchente histórica. O nosso sistema, ele tem uma oscilação natural. Então, todos os dias, as águas sobem. Durante um período, elas permanecem em cotas máximas e isso faz com que a água seja expulsa para o oceano. Na medida que ela começa a ganhar velocidade e ela expulsa o oceano, as cotas voltam a descer. Então, tem uma oscilação. O problema é que, com o volume de águas que está chegando, cada vez que sobe, sobe mais alto, e cada vez que desce, não desce tanto. Esse é o cenário aproximado que estava
digamos que numa situação, acho que a tarde de ontem, à noite avançou ainda mais, né? A gente mede, através desse modelo, a espessura da lâmina d'água em cima das ruas. Então, a gente consegue prever não somente a área inundada da cidade, como a altura que a lâmina d'água vai atingir na frente da casa de cada cidadão, e também porque o nosso sistema ele tem esse comportamento. Então, com o dado de hoje, com o dado que a gente recebe dos nossos linígrafos, que medem o nível da água no estuário, nós projetamos o nível amanhã e verificamos como essa mancha vai avançando. Infelizmente, né, a gente só tem dado notícias ruins, né, e isso vai permanecer ainda por muitos dias, até que se estabilize e comece a normalizar. Mas isso é um evento que, com certeza, vai levar 2 semanas para nós voltarmos a ter algum nível similar àqueles que a gente tem em tempos normais. Clauber, isso se não chover mais. Se não chover mais. A gente vê até em alguns momentos sol em algumas imagens que a gente divulga aqui durante a programação, mas eu já ouvi especialistas dizendo que o sol pode enganar em muitos casos, porque aí, por exemplo, na região sul, o que importa mais agora seria a direção dos ventos. Você consegue explicar isso para a gente? Sim. Do ponto de vista da enchente em si, nós poderíamos nem estar tendo chuva e teria enchente do mesmo jeito, porque o grande problema é que o volume de água que caiu ao norte, ele não consegue ser expulso ao oceano em tempo de manter os níveis do estuário dentro do comportamento normal, ou seja, não superando a máxima de inundação normal do sistema. Então, ele extravasa para a cidade. Com isso, a condição de tempo local, se está chovendo ou se tem sol, ela, do ponto de vista do fenômeno em si, poderia não influenciar. Então, o que toma um papel muito importante é o vento, tá? É a direção e a velocidade também. Não só a direção, a intensidade do vento. E não é sobre a cidade, ok? É ao largo da costa oceânica. E esses ventos, quando eles sopram sobre a superfície do mar, tá? Em direção, vindos da direção sul, eles produzem um efeito que os especialistas denominam maré meteorológica, tá? Para te ter uma ideia, a maré astronômica, a maré da Lua, em Rio Grande, ela produz baixas amplitudes de elevação do mar. A nossa maré astronômica é 30 centímetros. Esse vento sul, quando ele sopra com mais de 25 nós, ele tem a capacidade de erguer o nível do mar na costa de mais de 50 centímetros. Então, no cenário atual, se o nível do mar subir pela ação desses ventos, menos água vai poder ser expulsa pelo estuário. Mais da água que está chegando vai ser acumulada no estuário. É a função do ambiente estuarino, né? Em parte é isso, esse amortecimento da água continental antes de ele chegar ao oceano. Pois aí, para nós, isso dentro desse evento extremo, dentro dessas precipitações totalmente anormais, é crítica. Essa figura, ela mostra, a cidade é aquela penínsulazinha ali, nós somos cercados de águas por todos os lados, né? E o efeito pode ser realmente catastrófico no sentido de que a área da cidade vai ser inundada em grande proporção. Entendam que o impacto sobre a cidade não tem... Nós somos uma cidade muito plana, ele é bem diferente daqueles que nós vemos em imagens que vêm sendo divulgadas aí desde o início dessa catástrofe, né? Aqui, como nós estamos num ambiente de planície costeira, qualquer mínima elevação tem grande significado. Por isso que eu falar em 20 centímetros, 30 centímetros, faz grande diferença na área da cidade que vai ser tomada pela água. No entanto, a lâmina d'água, a altura da lâmina d'água nas ruas da cidade, elas não vão atingir, mesmo, nós temos modelado isso, mesmo no pico do evento, tá? Nós não chegamos a atingir aqueles cenários
de água cobrir o teto da casa das pessoas, porque a planície costeira é muito extensa e, à medida que essas cotas da cidade passam a ser atingidas, também grandes áreas rurais do entorno vão sendo inundadas. Então, o volume de água que chega, ele se distribui mais. Essa figurinha, essa mancha azul que vocês estão vendo na imagem, e que é aquela área azul ali, toda ela que expande vai começar a inundar em todas essas direções. A mesma quantidade de água, portanto, se distribui numa área muito maior, pode se distribuir numa área muito maior do que aquela área que se tem em outros sistemas ambientais, entende? Glauber, a única saída para todo o volume de água que vem pelo rio Jacuí, Guaíba e depois desemboca na Lagoa dos Patos, como você disse, é o canal aí que existe em Rio Grande. Para evitar novos cenários Perfeito. como esse, a abertura de um novo canal na Lagoa dos Patos, facilitando a evasão de água em direção ao Oceano Pacífico, é uma possibilidade a ser considerada? Isso eu te diria assim, ó, isso é uma hipótese que a gente já viu circular em alguns determinados momentos, e a gente costuma dizer que uma intervenção como essa, no norte, ela é uma obra uma obra hidráulica de grande vulto. Ela impacta o sistema ambiental de uma forma que não é conhecida, não poderia, nesse momento, ser identificado todos os impactos que esta obra produziria. Mas, acima de tudo, é preciso entender que, embora quando a gente olha o mapa do Rio Grande do Sul e a gente enxerga essa maior lagoa costeira, uma das maiores lagoas costeiras do mundo, é o maior complexo de lagunar do mundo. Então, quando a gente vê que é uma lagoa de 250 quilômetros de extensão, e quando tu vê a imagem, parece que lá no norte, a distância que liga a lagoa até o oceano, ela é viável de tu fazer um canal para ligar. Mas a gente tem que entender que na laguna, nessa restinga da lagoa, nesse istmo de terra ali, que existe entre a lagoa e o oceano, o terreno atinge cotas de 14, 15 metros em relação ao nível margem da lagoa. No mínimo, nos lugares em que a gente tem menor, à medida que eu me aproximo de Rio Grande, sim, aí essas diferenças de cota no terreno, elas chegam a 7, 8 metros, só para as pessoas entenderem. Então, como é que eu faço a água se deslocar da lagoa, lá no norte, por coisa de 20, 30 quilômetros, 20 quilômetros, atravessando uma topografia em que a água tem que subir e depois descer. Então, isso é uma obra assim, ó, de um impacto gigantesco sobre o meio, de um valor, nesse momento, a gente teria que estimar, mas é um custo enorme, e que poderia vir, sim, se devidamente teria que estudar esse complexo, poderia vir a afetar todo esse sistema da Lagoa dos Patos. Então, não é uma coisa simples de se considerar, não. Tá? Claro que é um sistema que vai ter que ser dotado de comportas, vai ter que ser dotado. Então, a gente tem que entender que isso não é uma coisa... você imagina o seguinte, facilitaria para embarcações poderem chegar ao Porto de Porto Alegre, né? Hoje, as embarcações, para poderem chegar ao Porto de Porto Alegre, eles têm que subir aqui para o Rio Grande. A grande maioria das grandes embarcações descarregam essas cargas do porto para poder serem embarcadas em barcaças de menor calado. Ainda assim, a lagoa tem um calado navegável em torno de 6 metros, e para poder ter que se deslocar 200 quilômetros, 250 quilômetros lagoa acima até Porto Alegre. Então, em função até dessa questão de logística, essa questão de transporte aquático, essa hipótese já foi aventada várias vezes. Eu entendo como, no presente, absolutamente inviável. Economicamente, pode até ser que fosse, diante de todos esses cenários, especialmente agora que as pessoas estão muito afetadas, se pensasse na justificativa econômica de fazer um investimento desse. No entanto, técnica e ambientalmente, os estudos que teriam que ser realizados são muito, muito amplos. E a gente não tem nem condição seria até irresponsabilidade minha de te dar uma posição definitiva, entende? Mas só tentei situar sobre
o quanto isso é uma obra de alta complexidade. Não é simples, não é fazer um canalzinho e começar a drenar a água da lagoa para o oceano. Albert, muito obrigada pela entrevista. A gente fica torcendo aqui para que a situação não piore, que vocês consigam se recuperar aí o quanto antes. Muito obrigada, até a próxima. Por favor, disponha. Aí a Universidade Federal de Rio Grande está à disposição. Obrigada, até mais.